A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de quarta-feira, 7 de setembro de 2022, tem como título: Sendo produtivo no reino. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim: Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Queridos, a vida cristã precisa ser produtiva. E o que é ser produtivo? O dicionário online de português define aí o que é produtivo, que significa que produz ou pode produzir, que produz em abundância. Por exemplo, ali um solo produtivo, né? Um solo que é produtivo, ele produz alimentos, né, ou vegetais em abundância. Então, de fato, queridos, o que seria aí uma pessoa então produtiva? Para muitos, né, seria aquele que consegue produzir resultados no que faz. Interessante que Jesus aí apresentou os valores do reino completamente diferente dos valores do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus nos ensina que, como cristão, nós só poderemos ser produtivos se estivermos ligados a Ele. A nossa ligação ou intimidade com Jesus, queridos, é que irá definir aí se estamos sendo um cristão produtivo ou não. Darei aí algumas sugestões práticas, né, que fará de nós mais produtivos na obra de Deus. Pois tem um velho ditado, né, que já dizia: se conselho fosse bom, ninguém dava, mas sim vendia. Mas a palavra de Deus nos ensina, queridos, que na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. E a palavra de Deus está cheia de conselhos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos aí, queridos, aprender, né, para poder sermos mais produtivos, aprendemos a ser mais equilibrados. Conforme está lá em Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Também para ser produtivo, queridos, nós devemos ser amigos de Deus. Na carta de Tiago, capítulo 2 e 23, está escrito: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Para ser produtivo, também devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. No Evangelho segundo Mateus 6,33 está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E também nós não devemos ter medo de testemunhar. Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, está escrito: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11, também está escrito: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, com diversos conselhos e ensinos que a Bíblia Sagrada nos dá, nós temos obrigação de sermos aí crentes produtivos na obra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.